Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Questão 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como o único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, de tal modo em oposição ao texto sagrado que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem ofender a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, foi tirada do nada, o texto é formal, e eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão seguro como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir. Prova evidente do erro a que se está sujeito a cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem quase sempre figurada. Dever-se-á, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem que os diferentes seres vivos aparecem na sua superfície, e essa ordem está de acordo com a indicada em Gênesis, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus se tornou por isso menor e menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha, para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, nula mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se ter realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, estabelece como o do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como o anterior ao aparecimento do homem. Visto não se tem encontrado, até hoje, nas camadas primitivas, traça algum de sua presença, nem da dos animais da mesma categoria, do ponto de vista físico, mas nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a respeito. Pode acontecer que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que nesse ponto, como em tantos outros, o texto bíblico é uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se encontrem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação.
A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, na verdade, uma hipótese, mas eis aqui uma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, conclui-se que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem se levar em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, que no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas também que nesse curto intervalo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem reforçar mais ainda esta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações das características físicas. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. Como então explicar sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a ponto de produzirem a raça etíope? Por exemplo, uma tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclisma geológico, levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, a qual se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Esse é o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao ceticismo.